Bom dia! Bom dia! Melhorou significativamente. Então, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso debate interreligioso. É a quarta edição do debate. É um prazer recebê-los aqui hoje para conversar com essa galera boa aí. A Raquel vai fazer uma pequena apresentação e depois eu falo com vocês de novo para depois a gente passar para eles, tá bom? Bom dia, alunos. Bom dia, Raquel. Bom dia, queridos. É uma honra estarmos aqui na quarta edição do Encontro Interreligioso do Colégio Internacional Senhorelli. Sejam todos bem-vindos, os nossos convidados. Eu vou apresentar os nossos convidados à mesa. O representante da religião islâmica, o senhor Fernando Celino, está ali na ponta. Ele é assessor de comunicação da Sociedade Muçulmana do Rio de Janeiro. A Valquíria está aqui. Ela representa a religião do Candomblé. Tirando a dúvida, viu? A religião do Candomblé. Ela é filha de Oxum e ela trabalha lá. Ela trabalha na casa, né? Na casa Ilê Axé Odé Messan Ouro. E ela vai explicar pra gente mais detalhes da religião que ela professa. A senhora Sônia Ferreira, ela é dirigente da evangelização infantil, jovem e de paz no Centro Espírita de Jacarepaguá. Ela é a dirigente da evangelização da família. Bom, uma pessoa que já veio, a segunda vez de muitas outras, é o representante da religião protestante, o nosso surfista, o pastor Pablo Queiroz. É a segunda vez que ele vem estar conosco. Ele é pastor da Igreja Batista Vale de Bênçãos e apresentador também, apresentador de um programa de TV chamado Boas Novas. Seja bem-vindo mais uma vez, Pablo. E o Rafael Brões, nosso amigo aqui, que também já é a segunda vez que está conosco. Ele é o diretor do Colégio Liessing, diretor pedagógico do Colégio Liessing. Ele é formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade de Jerusalém. Ele é o representante da religião judaica. E nosso representante católico, o professor Antônio Marcos, que está aqui conosco. Ele é, olha que interessante, ó, licenciado em filosofia aqui pela Faculdade Senhorelli. Ele é mestre em teologia bíblica da PUC do Rio de Janeiro. Ele é formado em língua hebraica pelo Centro de Referência Judaica de Belo Horizonte e é professor de ensino religioso do Colégio Santo Inácio. Então, esses são os nossos convidados, vamos recebê-los com todo carinho e aproveitar ao máximo essa experiência interreligiosa. Então, é um prazer recebê-los aqui, nós já conversamos um pouquinho lá em cima. Eu espero que esse encontro seja memorável, que a gente possa lembrar hoje e sempre de tudo que a gente vai aprender aqui, e não só ficar por aqui, mas que a gente leve para as outras pessoas que não têm essa oportunidade de viver um momento desse. Deixa eu fazer umas perguntinhas só para eles conhecerem um pouquinho vocês, que fica mais fácil falar sabendo um pouquinho de cada um. Então, é simples. Responde quem quiser, mas eu acho que não tem um porquê não responder. Quem é católico aqui, levanta a mão. Muito bem. Quem é protestante? Tá, eu vou pegar a cola. Quem é espírita? Quem é da afro-brasileira? Judaica? E islâmica? Obrigada. Então, gente, a gente vai dividir um pouquinho, acho que já deu para ter mais ou menos uma ideia.
mas que a gente, como nós tínhamos combinado, que a gente respeite o outro. A religião, ela não pode ser um motivo de não respeitar o próximo. Aí eu esqueci de perguntar, quem não tem religião? E quem não acredita em Deus? Tá bom? Então, nós vamos... Tô na dúvida. Tenho minhas questões. Todos nós temos, na verdade, né? Todos nós temos nossas questões. Então, bom debate para vocês. Eles vão fazer a apresentação, a primeira rodada deles é para eles apresentarem o nosso tema, que é Novos Caminhos para a Paz, dentro da religião de cada um. Tá bom? Bom dia. Elas já fizeram a minha apresentação, né, brevemente. Para além de ser do Candomblé, eu tenho um trabalho que eu faço com a minha religião diretamente ligada à sociedade. Sou professora de História, mestranda no FRJ, e o meu tema de pesquisa é a minha própria religião. Por isso que é tão importante estar aqui falando com vocês. Dentro da minha religião, do Candomblé, e aí é bom diferenciar, né? Porque quando a gente fala em afro-brasileira, a gente está falando em muitas religiões, não só o Candomblé, que é a que eu sou. A gente está falando da Umbanda, a gente está falando do Catimbó, de várias crenças, muitas que não tem no Rio de Janeiro, mas que no Brasil todo se amplia de uma maneira muito grande. Eu sou do Candomblé. E o Candomblé, ele é uma religião que vem para o Brasil de uma maneira muito específica, né? Eu acredito que vocês saibam como o Candomblé chega ao Brasil. O Candomblé chega ao Brasil através de pessoas que foram escravizadas em África, né? A crença do Candomblé é a crença dos orixás. E essa crença, infelizmente, ela chega ao Brasil de uma maneira muito trágica, né? Muito trágica. E resiste. Chega aos dias de hoje ainda resistindo. Porque, infelizmente, ainda nos dias de hoje nós sofremos muito com o preconceito. E para falar de paz dentro do Candomblé, não tem como não falar sobre esse preconceito que as pessoas sofrem o tempo todo, né? Nas religiões afro-brasileiras. E aí eu falo de todas, não só da minha religião. Porque somos tão pacifistas dentro dessa religião, dentro dessas religiões afro-brasileiras, que por muitas vezes só nos resta, e aí é muita coisa, resistir. Resistir. Resistir, quando eu digo resistir, é resistir bravamente mesmo, tá? Porque, por exemplo, no ano de 2017, nós tivemos na Baixada Fluminense, principalmente na região de Nova Iguaçu, mais de 30 atentados contra terreiros de Candomblé e Umbanda. Atentados de depredarem toda a casa, de entrarem e jogarem fogo e destruírem tudo. E essas pessoas continuam resistindo, mesmo vendo sua fé e sua crença sendo totalmente desestruturada por pessoas que se dizem religiosos. E aí, quando eu digo que se dizem, é porque nenhum religioso, tenho certeza absoluta, seria capaz de invadir o templo de outra pessoa e depredar. Mas o que nos resta, né, enquanto religiosos afro-brasileiros, é crer no sagrado, crer, acima de tudo, no amor, né, que nós temos fé. E aí, essa paz passa muito por um orixá específico, né, que nós cremos que é Oxalá, que seria Deus Todo-Poderoso, aquele que cria o mundo, aquele que cria todos os outros seres, inclusive todos os outros orixás, aos quais nós cremos também. E a cor dele é uma cor simbólica, né, para todo mundo. Quando a gente pensa em paz, qual a cor que a gente pensa? No branco, né? E essa é a cor de Oxalá. Sexta-feira, por exemplo, nós que somos do Candomblé e da Umbanda usamos branco, porque nós acreditamos que é o dia consagrado a Oxalá. Então, é um dia de vestir branco. E esse branco está muito ligado ao que nós acreditamos, de levar essa paz às outras pessoas, de propagar um discurso de paz. E aí, eu comecei iniciando o meu discurso, né, falando sobre um trabalho que eu faço para além do ser religiosa.
né? Eu trabalho diretamente com a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, que é uma comissão que teve início em 2008 e teve início justamente por conta de casos de invasão a terreiros de Candomblé e Umbanda em algumas comunidades do Rio de Janeiro. E essa comissão, ela hoje reúne diversas entidades religiosas, de todas as formas de religião que vocês puderem imaginar. Do Candomblé e da Umbanda, do espiritismo kardecista, protestantes, católicos, judeus, muçulmanos, todos em diálogo. Domingo agora é a representação máxima dessa união, dia 16, em Copacabana, que acontecerá a caminhada de combate à intolerância religiosa. Será a 11ª caminhada. Há 11 anos essa caminhada está acontecendo, reúne mais de 100 mil pessoas na orla de Copacabana. Ano passado foi assim, o recorde, foram mais de 100 mil pessoas. Esse ano a gente espera reunir tanto quanto, porque é um diálogo que está muito, mas muito em voga na nossa sociedade, que cada vez se torna mais intolerante, cada vez se torna menos apegada a essa paz que nós precisamos trazer. Antes de trazer para o outro, nós precisamos trazer para dentro de nós. Né? Valquíria, sim, eu vou te dar 30 segundos para terminar, tá bom? E aí, é isso. Eu agradeço, né, o convite para estar aqui. É uma honra estar falando com vocês. Espero poder tirar um pouquinho das dúvidas, se for possível, e que vocês tenham muito axé. Esse axé é essa paz que eu estou falando, essa paz interior, essa paz que tem que nascer da gente e passar para cada um de nós que convive com a gente, cada um de nós que está presente ao nosso lado. Muito axé para vocês, tá? Muito obrigada, Valquíria. Então, representante da religião espírita, você tem 5 minutos. Quando acabar, eu vou falar assim, ó, falta 1 minuto, porque eu fiquei aqui com vergonha de te interromper. Então, vai faltar 1 minuto, eu vou falar aqui no microfone, tá bom? Fala mesmo, senão eu... Bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, jovens, que é o meu público favorito. Eu trabalho na Casa Espírita ali no Largo do Pichincha. É a Casa Espírita mais antiga do Rio de Janeiro. Fundada em 1870 e poucos. Então, é uma casa bem antiga. E nós trabalhamos muito com os jovens, com as crianças, com os bebês, com as mães grávidas, porque nós acreditamos que o espírito, ele está dentro da mãe, já ali nascendo, já está ali com vida nesse momento, no momento da concepção, no momento que está sendo gerado. Então, nós trabalhamos com as mamães, tem o ciclo dos bebês. Então, tem as mamães grávidas, com trabalhos específicos para esses espíritos que estão ali prontos para nascer. Temos também os bebezinhos de 0 a 3 anos, e depois temos os outros ciclos que vão com a infância, depois na parte de 10 e meia começa a mocidade, são os jovens de 13 anos em diante. E tem o grupo de pais que, enquanto os bebezinhos, as crianças estão sendo evangelizadas, nós temos o grupo de pais também, que estão estudando e fazendo dinâmicas, conversando sobre os assuntos relacionados com o que está sendo passado para os jovens, para as crianças. Então, é um dia magnânimo, domingo, porque o domingo é o dia que nós esperamos para estar com todos e nos preparamos muito, com muito amor, com carinho, com atenção. E com essa problemática toda que o mundo está passando, né? Então, tem aí o setembro, no mês amarelo, né? Vocês sabem disso. Então, são muitos os jovens que estão com tantas dificuldades e eles precisam ser envolvidos, ser acolhidos, serem amparados, serem ouvidos. Então, nós fazemos esse trabalho com a esperança de que ele possa compreender
a lei do amor, né? Essa lei do amor que nos envolve, que foi nos trazida por Jesus, que é o que nós acreditamos, nós trabalhamos dentro do Evangelho de Jesus. A doutrina espírita, ela tem três aspectos: o aspecto filosófico, o aspecto científico e o aspecto religioso. Então, nós estudamos observando esses três aspectos, né? Então, o filosófico nos aborda a criação divina, o porquê estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos, para onde caminhamos. E também envolvendo nisso a ideia da felicidade e da infelicidade do ser humano. O aspecto científico aborda as circunstâncias do nosso, o aspecto mediúnico, né? Esse intercâmbio que nós temos com os dois mundos, os mundos dos encarnados, né? Porque muita gente sorri quando a gente fala encarnado, né? Porque na verdade é a melhor palavra. O encarnado é aquele que não está mais na carne, porque os espíritos são eternos, são vivos. O espírito não morre, então o espírito é sempre vivo. Então não existe morte, não existe morte. Então, como não existe a morte, nós não usamos a palavra morreu, né? Fulano morreu, nós falamos desencarne, quer dizer, sair da carne, porque o espírito vai para Deus. O espírito é vivo. Então, existem esses mundos, os dois momentos. O momento dos encarnados e dos desencarnados. E isso... Sônia, você tem 1 minuto. Então, isso nos dá uma alegria de viver, de saber que tudo aquilo que nós aprendemos, que tudo aquilo que nós estudamos, que tudo aquilo fica na nossa consciência, fica gravado e vai servir sempre para a nossa evolução. E essa evolução é o caminho para a paz, tá? É o caminho para o ser de perfeitos, que é isso que nós estamos buscando. Mas vamos demorar um pouco, né? Porque temos muitas imperfeições, muitas coisas a trabalhar dentro de nós, e isso vai nos levar a essa busca constante de melhorar, de construir em nós alguma coisa de útil, de positivo. É tão importante para nós essa evolução, saber que nós vamos evoluindo, vamos crescendo, vamos caminhando e vamos adquirindo conhecimentos, e que esse conhecimento não está perdido. Ele é armazenado na nossa consciência e está conosco, guardado no nosso coração. Então, essa paz que nós buscamos, que nós estamos querendo, começa aqui, dentro de nós. Esse é o caminho, dando as mãos para os nossos irmãos, olhando cada um com respeito, com educação, que esse é o caminho, é a educação, né? Educarmos-nos para sermos melhores amanhã, já começando pelo hoje. Então é muito importante que nós construamos essa paz, olhando não só para frente, ali, o meu futuro, mas também olhando para o nosso presente, o que nós estamos construindo, e olhando para trás para ver se nós conseguimos puxar aquele irmão que não conseguiu ainda entender e compreender. Então vamos dar as mãos uns para os outros. Eu acredito, a nossa religião acredita que esse é o caminho da paz. É não esquecendo também daqueles que ainda não compreenderam, que ainda não viram, que ainda não observaram a alegria de viver em harmonia, no equilíbrio. Muito obrigada, Sônia. Muito obrigada a todos. Muito bom dia a todos. É um prazer muito grande estar aqui novamente com vocês. Espero ser pertinente. Sou o pastor Paulo da Igreja Batista, campeão de surf no ano 2017. Aí, quem quiser aula de surf, já tem um professor aqui. Quem conhece a prainha? Alguém já foi na prainha aqui? Quem já foi? Conhece? Pronto. Se você chegar lá na prainha e perguntar, a galera lá me conhece. Quebrei o recorde lá. É diferente de um pastor ganhar um campeonato de surf. Aí eu dei entrevista no SBT, vou na Fátima Bernardes, que eu anuncio essa espiritualidade do amor e da paz, né?
Porque o centro da minha mensagem é essa, o protestantismo, né, o evangelho, que fala sobre a religião, que religião é apenas religar o homem com Deus. E como que a gente liga o homem com Deus? Só liga o homem com Deus ligando com o próximo. Então não tem como você chegar a Deus se não chegar ao próximo. O próprio Deus fala sobre isso, né? Que Deus quer ser amado no próximo, nas relações humanas. Então, é importante entender esse princípio, porque esse é o princípio da paz. Reino de Deus é paz, justiça e alegria. Quando eu entendo isso, eu não defendo Deus como tema, eu não defendo Deus como religião, eu defendo Deus como nas relações humanas. Então, independente da sua crença, se você é ateu, se você é católico, se você é islâmico, judeu, independente do seu pensamento, independente da sua maneira de crer, quando você crê no amor de Deus, você respeita todas as opções, todas as religiões. E aí eu defendo essa paz, a paz das relações humanas. Isso é lindo porque é isso que traz sentido à vida. Então eu consigo me relacionar com todas as pessoas que pensam diferente de mim. Tem uma frase até que a gente sentou ali em cima, de Voltaire, que ele diz o seguinte: não concordo com o que tu dizes, que é o direito de cada um não concordar com o que o outro diz, não é verdade? Você pode discordar. Só que ele fala o seguinte: não concordo com o que tu dizes, mas vou defender até a morte o seu direito de dizer o que você pensa. Só através do caminho do respeito ao próximo você consegue chegar a Deus. Porque a religião não pode te isolar. Porque se ela te isolar, ela não é uma boa religião. A boa religião é aquela que une, é aquela que ama, é aquela que perdoa, é aquela que tem graça. O que é graça? Favor imerecido. O que é misericórdia? É a mesma coisa, só que de outra ótica. Misericórdia é quando você não dá o que a pessoa merece. E graça é quando... Perdão, misericórdia e graça tem duas definições. A graça é quando você não dá o que ela... Quando você dá o que ela não merece. Graça. Você dá uma coisa para uma pessoa que ela não merece. E a misericórdia é quando você não dá o que ela merece. Depois eu explico melhor sobre isso. Mas é mais ou menos isso. Você se relaciona com uma pessoa através do perdão dessa forma. A pessoa te ofende. A pessoa pensa diferente de você. A pessoa te critica. A pessoa se relaciona com você de forma seca, áspera. E aí você olha para ela e não julga ela pelas atitudes dela. Você a ama apesar das atitudes dela. Isso que é a boa religião. É a religião do amor, a religião da paz. E hoje a gente vive essa divisão, né? Eu vejo gente, como foi dito aqui, religiões brigando entre si. Às vezes tem pessoas que perdem a amizade porque pensam diferente da outra. Tem pessoas que não se relacionam, olham diferente, olham com preconceito, olham com um olhar diferente, só porque ela pensa diferente, age diferente, crê de forma diferente. Só que nisso no amor, não é porque você pensa diferente de mim que eu não posso me relacionar com você. Quando lemos a Bíblia fala que a gente deve olhar para o outro ser humano como ser humano, não pelo que ela crê, mas pelo que ela é. E é assim que deve ser a mensagem do Evangelho que eu sempre prego. Essa é a paz que excede todo entendimento. É a paz das relações humanas. Então se alguém perguntar, mas pastor, a pessoa pensa diferente de você, tem a doutrina diferente de você, mas é o jeito dela pensar. A gente tem que lutar pela paz. Tem um versículo nos Salmos que diz que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Porque quando Deus é o Senhor da sua vida... Um minuto. Obrigado. Quando Deus é o Senhor da sua vida, quando Ele é Senhor, o Senhor da paz, você vive essa paz. E aí você não precisa brigar, você não precisa lutar, você não precisa guerrear, você não precisa entrar em conflitos dogmáticos, teológicos, só precisa amar. Entenda isso, e eu finalizo. Siga essa religião, a religião do amor. Independente do dogma que você crê, independente da crença que você crê, se a essência da tua religião for o amor, você vai encontrar com Deus de verdade. Então, siga o amor como religião da sua vida. O amor vai te levar à paz. O amor vai te levar à união. O amor vai te levar à reconciliação. O amor vai te levar à qualidade de vida. Entenda isso, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. Bom dia, pessoal.
Conforme a professora Raquel me apresentou, eu sou Fernando Celino, assessor de comunicação da Sociedade Beneficente Muçulmana do Rio de Janeiro, que é a entidade que representa os muçulmanos do Estado. Então, de antemão, queria agradecer pelo convite, na pessoa da professora Raquel. É um grande prazer estar aqui e trocar esse conhecimento com vocês. Espero estar à disposição depois para estar esclarecendo possíveis dúvidas. Porque a religião ela é vasta, né? Todas as religiões aqui têm um conhecimento fabuloso e o nosso tempo é curtinho. Então a gente vai só pincelar, né, alguns aspectos importantes dentro da temática proposta. E aí, se tiverem alguma outra questão, eu à disposição no final. Então, o nome da nossa religião, né, começando do início, fala-se muito em islamismo, né, mas o nome correto, 100% correto, é Islã, que é como ele está definido no próprio Alcorão, que é o nosso livro sagrado, né? Então, essa palavra Islã, né, que nomeia a nossa religião, ela vem da raiz árabe salam, que significa paz, né? Por que árabe? Porque é o idioma no qual foi revelado o Alcorão, como eu falei, o nosso livro sagrado. Então, o Islã, na verdade, é uma palavra que tem dois significados. Ela significa submissão voluntária a Deus, né? E também significa paz, né? Por vir desse radical salam, que significa paz, né? E no sentido religioso submissão voluntária de Deus. E o muçulmano é aquele que segue a religião islâmica, né? Então, a gente pode dizer que o Islã ele traz a paz no seu próprio nome. E quando os muçulmanos se cumprimentam, eles também estão sempre desejando a paz, porque o cumprimento que o muçulmano utiliza no seu dia a dia é assalamu alaikum, né, que significa que a paz esteja com você. Não sei se vocês já ouviram isso, mas sempre que a gente se encontra, né, a gente deseja a paz um para o outro, né? O outro responde o alaikum salam, que a paz esteja com você também. Então a paz ela está presente, pelo menos a busca por ela está sempre presente no nosso dia a dia. E resumindo assim a nossa religião, que é uma religião monoteísta, né? Ou seja, cremos no único Deus que criou todo o universo e tudo que há nele. Resumidamente, a religião islâmica ela está construída no que a gente chama de pilares, né? Por isso o nome é pilar, que é o que dá a sustentação da religião. Existem 6 pilares da crença, que é aquilo que a gente acredita, onde está baseada a nossa fé, e 5 pilares da prática, que é o que a gente pratica no nosso dia a dia ao longo da nossa vida. Então eu vou só citar cada um deles e resumidamente apontar os caminhos que eles se apontam para a paz, né? Bem rapidinho. Então o primeiro eu já até citei, é a crença na unicidade de Deus, né? Acreditamos no único Deus que criou tudo e todos, e Ele nos fez livres, ou seja, Ele nos deu livre-arbítrio. Se Ele nos deu livre-arbítrio, quem somos nós para impor a nossa suposta verdade a alguém? A gente tem que respeitar, porque Deus mesmo criou a diversidade. Então, quando você respeita o outro, né, se todo mundo se respeitasse, a gente já estaria dando um grande passo em busca da paz, né? O segundo pilar da crença é a crença nos anjos, né? Acreditamos que além do ser humano que Deus criou do barro, Deus criou os anjos da luz, né? O terceiro pilar da nossa crença, né, é a crença nos livros, que são as escrituras sagradas que Deus revelou aos profetas e mensageiros para orientar a humanidade. Então, por exemplo, os livros de Abraão, os Salmos de Davi, a Torá de Moisés, o Evangelho de Jesus, e o último livro que nós cremos, que foi o Alcorão, revelado ao último profeta Muhammad. E todos esses livros sempre trouxeram mensagens de boa orientação, mensagens de paz para a humanidade. O quarto pilar é a crença em todos os profetas e mensageiros. Então cremos, por exemplo, em Adão, Noé, Abraão, Moisés, Jesus, Davi, Salomão, Isaac, Ismael, Jacó. Deus criou inúmeros profetas e mensageiros para trazer a mensagem dele para a humanidade e sempre, né, uma boa mensagem, com bons valores, com bons princípios e, acima de tudo, buscando a paz. O quinto e penúltimo pilar, né, é a crença no dia do juízo final. Cremos que essa é uma vida única, uma vida de passagem, uma vida de testes. E ao final dessa vida, nós seremos julgados por Deus pelas nossas ações aqui nessa existência terrena. O último pilar da crença é a crença no decreto divino, seja ele bom ou mal, né? Grosso modo é a predestinação. Os muçulmanos acreditam no destino, acreditamos que Deus está no comando de todas as coisas. E a pessoa que crê nisso tende a viver sempre em paz também, porque ela confia em Deus, ela coloca toda a sua vida baseada na crença em Deus e no seu poder, né? Então a pessoa que crê dessa maneira, ela tende a viver sempre em paz, porque ela deposita toda a confiança dela em Deus.
E a gente passa para finalizar, né, para os 5 pilares da prática, né? O primeiro deles é a shahada, que é o testemunho de fé, quando a pessoa conhece a religião islâmica, se identifica, né, e quer seguir, ela cumpre um testemunho que é a porta de entrada dela na religião, é quando ela se torna muçulmana. O segundo pilar, né, da prática são as 5 orações diárias. Não sei se vocês já ouviram falar, mas os muçulmanos eles rezam 5 vezes ao dia. São orações que têm uma forma definida de serem praticadas, né? Uma dessas prerrogativas, uma dessas formas que a gente pratica, como se diz, dos pilares da oração, é você rezar voltado para Meca, que é uma cidade que fica no alto território da Arábia Saudita, e é uma cidade importante para nós, para a cidade que nasceu o profeta Muhammad. É o local onde nós cremos que foi o primeiro ponto onde o homem adorou a Deus na terra, quando Adão e Eva desceram do paraíso. Foi naquele local onde eles fizeram a primeira oração. Então, é um local importante para a gente, é para lá que a gente se volta nas nossas orações. E a oração nada mais é do que você se conectar com Deus, buscando ficar em paz com você mesmo, com o outro, né, e com o próprio Deus, né? O terceiro pilar é o Ramadã, que é um mês onde a gente faz um jejum, né, do nascer ao pôr do sol, e é um mês de solidariedade entre a gente, onde há muita doação, muita caridade, sempre também buscando vir em paz com as pessoas, né? Temos como quarto e penúltimo pilar o Zakat, que é um tributo que o muçulmano paga uma vez por ano a quem não tem condições, então visando a diminuição da desigualdade social e da injustiça, porque acreditamos que a paz nada mais é também do que a consequência da justiça, então a gente luta sempre contra as injustiças. E o quinto e último pilar, que é o Hajj, que é a peregrinação anual a Meca, a essa cidade. Todo muçulmano que tem condições físicas e financeiras, ele deve ir até lá pelo menos uma vez na vida, cumprir alguns rituais. E o Hajj é conhecido como o maior congresso anual de paz do mundo, porque são 5 milhões de pessoas no mesmo período, em torno de 5 milhões, né? No mesmo período, no mesmo lugar, adorando o mesmo Deus. Então, gente, muito obrigado. Se tiver alguma outra questão, por favor, estou à disposição ao final, tá? Olá. Bom, vou começar a minha apresentação agradecendo o convite, é a segunda vez que eu estou aqui. Desejando a vocês um Shana Tová, que é Feliz Ano Novo, porque no domingo à noite nós começamos um ano novo, o calendário judaico, ano de 5.779. A gente está num período entre o Ano Novo e o Dia do Perdão. Eu vou voltar depois do Dia do Perdão, no final do que eu vou falar aqui, porque tem a ver com o nosso assunto, né? Eu não sou nenhuma autoridade religiosa, né? Eu não sou rabino. Talvez eu não preencha os requisitos e o estereótipo que a maioria das pessoas conhecem dos judeus, né? Das pessoas mais ortodoxas, né? Isso porque dentro do judaísmo existem diferentes níveis de religiosidade, de correntes judaicas e de formas de se relacionar com a religião. O judaísmo é muito mais do que uma religião, é uma cultura, é uma forma de enxergar o mundo, é um óculos, né, de como a gente enxerga o mundo. E nós somos atualmente aqui no Rio em torno de 20 mil judeus, né? No Brasil, no máximo, assim, estourando 100 mil, e no mundo, assim, em torno de 12 milhões. Não é muito, é muito pouco. A gente ainda está recuperando o número de judeus que foram exterminados na Segunda Guerra Mundial pelo regime nazista. E a questão da paz é uma questão que aparece em diversos momentos na nossa cultura, através de pensamentos de sábios, de histórias, né, que contam sobre o nosso passado. E assim como no islamismo, né, a gente corriqueiramente, só no ato de cumprimentar a outra pessoa, deseja também a paz, né, que a gente fala shalom, que vocês já ouviram falar essa palavra, shalom é paz. Também assim como salam, né, muito parecido com o idioma islâmico. Então a gente consegue enxergar essa questão da paz em diversas histórias e pensamentos. Vou contar alguns para vocês. Um dos sábios da tradição oral judaica, né, fala que o mundo se sustenta por 3 princípios: verdade, justiça e paz. Então, como esses 3 valores se relacionam, né? Ele fala isso e aí começa a discussão, né? Tem aqueles que vão defender: só é possível chegar à paz se
se a gente vive num ambiente justo, de justiça. Né? De fato, no judaísmo, não existe a concepção da caridade. Existe o que a gente chama de tzedakah, traduzindo significa justiça. Né? O que você tem é uma obrigação moral de promover a justiça no mundo. E vamos ver se isso faz sentido para vocês ou não. Será que num ambiente onde há mais injustiças sociais, há mais propensão para a violência? O que vocês acham? Sim ou não? Muito bem. Então a nossa busca, ela gira em torno também da questão de buscar uma justiça social. Nesse sentido, a religião judaica ela é muito pragmática, muito objetiva. Né? A paz deve ser buscada através de mecanismos que diminuam as desigualdades sociais. Existem também outras histórias. Existem, por exemplo, a história Existem muitas situações na nossa vida onde a gente tem que optar por diferentes valores. E os dois podem ser bons, mas existe talvez diferentes momentos e contextos em que você tem que pensar qual o valor mais adequado para determinado contexto. Eu tenho uma história que simboliza isso, por exemplo. Um irmão de Moisés, né, que é nosso maior profeta, né, para quem a Torá, que é o nosso livro o Sagrado Velho Testamento, foi revelada, ele era conhecido por ser um amante da paz. Dizem que quando ele desencarnou, ele olhou para mim, quando ele morreu, o reino de Israel inteiro chorou, porque ele era uma pessoa que perseguia a paz constantemente. E tem uma história dele que conta que numa situação de conflito entre dois amigos, né, ele chegou para um amigo, para uma das partes do conflito, e falou assim: olha, seu amigo está muito envergonhado, ele tem vergonha do que ele fez, ele não está conseguindo aguentar, né? Ele tem vergonha de se olhar no espelho de tudo aquilo que ele fez, por causa de tudo aquilo que ele fez com você. Ele foi depois na outra parte do problema, do conflito, e falou a mesma coisa: olha, seu amigo está muito triste, ele não sabe como falar com você e tal, não sei o quê. E quando eles se encontraram novamente, né, não foi preciso dizer nada, né? Eles se abraçaram, né, nem discutiram o problema deles e voltaram a ser amigos. Mas aí a gente pergunta assim: poxa, ele é um mentiroso, né? Ele mentiu, né? Qual o valor, então, aí sobressaiu, né, entre um e outro? Foi o valor da paz, em detrimento até da verdade, né? Ele mentiu, ele usou de um artifício, uma mentira, para poder juntar duas pessoas. Isso para vocês entenderem um pouco o valor que a paz tem, né, para o judaísmo. A gente agora, na terça-feira, vai participar do Yom Kippur, não sei se vocês já ouviram falar, é o dia do perdão, que é um dia no ano em que todos os judeus mais ativos, assim, fazem o jejum, né? E a ideia principal desse jejum é a questão do arrependimento, né? É onde a gente se questiona em que situações do ano a gente não agiu de maneira correta, né? Tanto em relação a Deus quanto em relação ao próximo. Mas a nossa tradição explica pra gente que todos os pecados que nós cometemos contra Deus, eles são automaticamente perdoados, né? A gente não tem que se preocupar com isso, né? Os principais erros que a gente tem que consertar dizem respeito ao próximo, né? E aí o que significa esse arrependimento? Significa você entender que você errou, significa que você deve ir até o próximo, pedir desculpas por alguma situação que o tenha incomodado, né? E para o arrependimento ser considerado 100% completo, não repetir o mesmo ato em situações futuras parecidas com essa que você teve. Então é um dia muito importante para a gente, né? É o dia do perdão, e que simboliza um pouco essa ideia. Na verdade, para terminar aqui minha fala, né, esse encontro deveria se chamar
velhos caminhos para a paz, né? Não novos caminhos. Na verdade, o que a gente deveria fazer é resgatar os velhos caminhos que foram esquecidos e que as religiões e as culturas já trazem há muito tempo, elas só não estão sendo adotadas hoje pela grande parte da humanidade. Shana Tová para vocês, obrigado. Bom dia a todos, é um prazer estar aqui nessa casa, que eu já trabalhei, que eu já estudei, então estar aqui realmente é um grande prazer, agradeço o convite, estar com os meus irmãos, só o fato de estar aqui sentado com eles já é um gesto muito bonito. É possível, às vezes as pessoas falam que não dá para você conversar de religião, de política e de outros assuntos. Isso aqui é a maior prova de que isso é mentira. Quando existe amor, nós podemos fazer e falar qualquer coisa. Como foi apresentado, meu nome é Antônio Marcos dos Santos, eu gosto muito do meu nome. Meu nome tem a ver um pouco com a minha experiência religiosa e tem a ver também com o caminho que eu fiz dentro do catolicismo. Primeiro porque meu nome é Antônio Marcos dos Santos, a minha mãe é paraibana, ela teve uma primeira experiência de matrimonial que não deu certo, ela teve que sair da Paraíba buscando uma vida nova aqui no Rio de Janeiro, carregando 5 filhos. Sem eira nem beira. E aqui ela recomeçou a vida dela do nada, encontrou meu pai e eu e meu irmão nascemos. Na verdade, eu sou o caçula dessa família de 7 irmãos, todos homens. Minha mãe fez uma promessa, não sei para quem, nem sei porquê, que todos os filhos teriam um nome começado com a letra G. Então, desses 5, todos têm, dos 6, todos têm G, menos eu, me chamo Antônio. Porque quando eu nasci, segundo a crença lá da família dela, eu nasci com um cordão umbilical enrolado no pescoço. E quando uma criança nasce com um cordão umbilical enrolado no pescoço, tem que se chamar o Antônio ou José. Então, graças ao bendito cordão umbilical, eu saí acabou a sina do G. E assim, minha mãe foi perdendo a criatividade, né? Começou com, exatamente, Gabriel, Gel. O último é a Ginaldo. Então, imagina seria o que viria para mim. Então, graças ao bendito cordão umbilical, eu fui premiado com o nome Antônio, né? Marcos, porque minha mãe lia e gostava muito do Evangelho de Marcos, a Bíblia. E Santos, porque eu nasci no dia 2 de outubro, dia dos Santos Anjos. Então, meu nome todo tem alguma coisa a ver com a fé, com essa experiência de fé. E por muito tempo eu não fui católico. O que significa isso? Que nós aqui no Brasil temos muito dessa tradição católica, por conta da nossa própria história, né? Então hoje, muita gente que nem é católica se diz católica, mas por causa dessa tradição que nós temos e adquirimos aqui no Brasil por conta da nossa história. E eu era assim. Mas de fato me tornei católico bem mais tarde, né? De fato católico. Quando eu passei por uma crise terrível, a crise da adolescência, que talvez alguém aqui já esteja vivendo ou tenha passado, né? É uma crise que todo mundo passa. É a crise da existência, para saber o que eu vou fazer da vida, quem eu vou ser, o que eu quero, o que eu sonho, né? E nesse momento de crise eu entrei num profundo momento de depressão, sem perspectiva. Foi quando então minha mãe, sempre ela, me carregou para a igreja. Vamos rezar! E ali na igreja eu encontrei alguma coisa que eu nunca tinha percebido antes. A experiência de comunidade. As pessoas que rezavam umas pelas outras, que se ajudavam, né, que buscavam o bem a partir de uma experiência concreta de fé. Foi então que eu me converti. Eu era católico e acabei me convertendo ao catolicismo. E essa experiência de conversão foi muito profunda, porque eu comecei a olhar a igreja não a partir daquela perspectiva externa, né? Casamento, batizado, né? Aquelas ocasiões que muitas vezes são sociais, mas a partir de uma prática concreta do amor. Essa prática foi tão envolvente para mim que eu não tive dúvida, eu quero viver isso, eu quero ser padre, eu falei para minha mãe, né? E aí eu entrei para o seminário, jovem, com 18 anos, estudei filosofia, estudei teologia, e depois eu percebi, depois de 6 anos de seminário, percebi que realmente não era aquela minha praia. Mas eu queria muito estar na igreja, eu queria muito fazer parte disso. Então eu comecei a estudar, terminar, né, os estudos de teologia, e me apaixonei pela Bíblia, me apaixonei pela cultura hebraica, da onde nós, católicos, nascemos. E ali eu comecei a me aprofundar dentro dessa experiência religiosa, do diálogo, e onde eu atuo hoje, né? Sou professor de ensino religioso,
E eu aposto, né, todas as minhas fichas que o caminho da paz se passa necessariamente pelo diálogo. Mas o diálogo é a partir também de uma experiência concreta. Não adianta a gente apenas falar, nós precisamos fazer essa experiência. E um dos motivos, né, da minha experiência de professor, né, porque eu fui professor, porque eu percebia que eu poderia colaborar com as pessoas a partir das experiências concretas, né, de diálogo. E, junto com isso, né, algo que me conecta dentro dessa experiência católica. Né? Os católicos no mundo são 1.280.000.000, são muitos católicos. Mas a Igreja Católica é uma igreja que tem mais de 2.000 anos, com muitos erros, como vocês sabem, mas com muitos acertos. E uma das coisas que a igreja ensina é a perspectiva da solidariedade. Solidariedade não é ajudar, né, o outro. Solidariedade é perceber que todos nós somos iguais e todos nós merecemos as mesmas coisas. A igreja é hoje a instituição caritativa que mais atua no mundo inteiro, com todos os tipos de trabalhos que você possa imaginar, né? Pastoral da criança, visita a presídios, ajuda os necessitados. Aqui mesmo do lado vocês têm a Casa de Betânia, que eu sou voluntário e muitos conhecem, onde nós acolhemos e ressocializamos aquelas pessoas sofredoras de rua e com problema da dependência química. Esse é um trabalho entre milhares e milhares de trabalhos sociais que promovem, né, a humanização, a reintegração social e, ao mesmo tempo, a busca de um mundo onde as pessoas possam, de fato, ter oportunidade, possam viver como irmãos e possam, de fato, promover na prática a sua liberdade. Comentávamos ali em cima, nós, né, que todos, né, temos uma sabedoria muito grande. E uma das sabedorias vindo, né, resgatando do judaísmo é: a verdade não está em mim, a verdade não está em ti, a verdade está entre nós. Se nós pudéssemos buscar essa verdade entre nós, com certeza conseguiríamos dialogar, viver e perceber que existem muito mais coisas que nos unem do que as que nos separam. Nós vamos agora sortear e um aluno, uma aluna que se interesse vai fazer uma pergunta para cada representante. Vão ser 2 rodadas de perguntas efetivas, ok? O primeiro representante que vai receber uma pergunta será... Vão preparando as perguntas. O Rafael, representante da religião judaica. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Gabriel Montijo, lá atrás. Rafael. Eu tenho muito cuidado de fazer essa pergunta para não ofender a pessoa. Mas lá no tempo da Segunda Guerra Mundial, Auschwitz foi um dos maiores, se não o maior, campo de concentração. E foi encontrado numa parede uma escritura de um judeu que perdeu sua fé. E a escritura dizia mais ou menos assim: se realmente existir um Deus, ele terá que me implorar pelo meu perdão. Se realmente existir um Deus, ele terá que implorar pelo meu perdão. Como você interpreta essa mensagem e isso é válido, inválido ou indiferente? Gabriel, muito boa pergunta, tá? Eu acho que todos aqui têm que se sentir muito à vontade para perguntar o que quiser, certo? Vocês sabem que a Segunda Guerra Mundial é uma cicatriz muito grande na história do povo judeu. Como eu disse aqui, até hoje são 6 milhões, 50% da população judaica do mundo foi exterminada pelo único motivo de ser judeu. Essa pergunta sobre a gente mesmo se pergunta muitas vezes onde estava Deus no Holocausto, né? Uma pergunta muito forte. Não sei se você sabe, um dos principais nazistas foi sequestrado na Argentina, levado para Israel. O nome dele é Eichmann. Foi o único caso de condenação de pena de morte do Estado de Israel. Ele sabia de cor o Shema Israel, que é a reza que nós fazemos, né? Que é uma reza de louvor a Deus, que era a reza que a grande parte dos judeus fazia antes de morrer na Segunda Guerra Mundial, o que demonstra que na maioria dos casos, os judeus não perderam a sua fé até o momento, inclusive pelo momento todo em que estavam passados. Só que a pergunta certa, né, que deveria fazer não é onde estava Deus no Holocausto, é onde estavam os homens no Holocausto. Porque quando a gente pergunta onde estava Deus no Holocausto, a gente exime a culpa
os homens, né? E Deus está preocupado com outras coisas lá em cima, e quem tem que agir no mundo são os homens, né? Então é perfeitamente compreensível essa frase dessa pessoa, de uma pessoa que perde a fé numa situação como essas, né? Mas a pergunta principal do Holocausto é onde estavam os homens? Tem um filósofo chamado Martin Buber, um filósofo muito conhecido, ele fala sobre a eclipse de Deus, né? No período da Segunda Guerra Mundial, que é justamente isso que os homens fizeram, né? Eles esconderam, né? Ou sombrearam, escureceram, né? A imagem, a visão de Deus. Então, quando a gente pergunta onde estava Deus no Holocausto, a gente, de alguma forma, está eximindo a responsabilidade da humanidade. E tem uma outra filósofa, chamada Hannah Arendt, que fala que o Holocausto não foi um crime contra os judeus, foi um crime contra a humanidade, né? Então, depois do Holocausto, né, a perspectiva científica da sociologia, da filosofia, da antropologia, tudo da teologia, tudo mudou, né? Não existia a ideia de genocídio. Genocídio é um conceito moderno, que surgiu depois do Holocausto, né? Antigamente nas escolas, não só na Alemanha, mas nos Estados Unidos e vários lugares, se ensinava eugenia. Já ouviram falar o que é eugenia? Que é a ciência que estuda o melhoramento da raça humana. Isso é plenamente aceitável nas escolas, tal, etc. Então, a responsabilidade pelo que aconteceu no Holocausto, que acontece nos outros genocídios do mundo, não tem nada a ver com Deus, tem a ver com os homens. Embora todo o direito da pessoa que tenha escrito essa frase, né, ela perdeu a sua fé, até tem motivos para isso, mas esqueceu de responsabilizar os homens e não Deus. Espero ter respondido. Muito obrigado pela pergunta. Deus que diz, bem, todo-poderoso, porque ele não impede o mal, a guerra, a pedofilia e essas coisas do tipo. Existe muito bem, muito boa pergunta. Eu acho muito importante essas dúvidas, né? Essa necessidade de esclarecimento e essa busca. Deus, você está falando de Deus, né? Deus, inteligência suprema. Existe uma coisa do ser humano, chama-se livre-arbítrio. O livre-arbítrio foi nos dado por Deus para que nós possamos agir de acordo com aquilo que nós quisermos, a nossa vontade. Então, toca o sinal aqui na escola, vocês podem ficar na sala de aula ou podem sair, podem camuflar para assistir a aula ou não, podem ter um bom comportamento ou não, mesmo sabendo de quê? Das consequências. Então, essas consequências seriam o quê? Seria uma punição, seria chamar o responsável em casa para conversar, enfim, são as nossas ações requerem uma reação. É a lei da ação e reação. Quer dizer, nós temos liberdade de fazer o que nós quisermos, mas temos que assumir a responsabilidade pelos atos. Então, o nosso Deus, né, é a lei do amor, a lei divina, nos outorga essa situação que parece muito bom, não é fácil para nós, principalmente para os jovens, né, que são os donos do mundo, acham que podem fazer o que querem, não é? Responde para o pai, para a mãe. Eu sei porque eu passo por isso tudo ainda, porque eu tenho netos, imaginem, né? Então, todas essas situações são difíceis para se resolver entre gerações, né? Porque na geração mais antiga existe o respeito, né? Existia mais uma arbitrariedade por parte dos mais velhos, e hoje existe uma coisa muito boa entre vocês, que é a liberdade de falar, de questionar, né? De perguntar o porquê das coisas. No meu tempo, desculpa essa expressão antiga, não se podia perguntar nada, não. Tinha que aceitar aquela ordem e pronto. Agora não, agora é tão gostoso se falar, se perguntar, querer saber o porquê das coisas e questionar
Então, os pais, por exemplo, têm que estar bem atualizados, né? Têm que estar ligados, antenados, para poder conversar com os filhos, porque senão vão ficar sem resposta, sem um diálogo, como disse o nosso querido irmão, sem diálogo. Então, para que esse diálogo aconteça... Tempo esgotado. Nossa, eu não sei nem se eu respondi direito a sua pergunta. O meu acho que é um assunto muito específico, castidade. Eu acho que é muito difícil pra gente jovem seguir a castidade. Então, eu era católica, eu não sei. Tô na dúvida. Talvez se converta pro catolicismo. Não sei, mas então. A doutrina da igreja fala que você tem que ter a virgindade depois do casamento. Mas se acontece antes, você tem que se confessar. Aí você se confessa, mas só que você não sabe se você realmente quer confessar sobre isso. Mas você se confessa porque a igreja, a doutrina fala que você tem que se confessar. Mas por quê? Por quê? Gostei da pergunta. Boa tarde, eu já me apresentei. Bom dia. A minha pergunta, na verdade, não é só minha, a gente chegou a uma conclusão ali entre os amigos. Bom, Jesus nos fez a imagem e semelhança de Deus. Serve para o evangélico também, protestante. Oi? Sim. E nisso ele nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu o livre-arbítrio. Porém, se nós discordarmos dessa religião e não seguirmos os dogmas e os mandamentos, porque eles não nos punem, mas por que nós não entramos no paraíso? E sim vamos para outro lugar, talvez o purgatório ou o inferno. Mas se eles nos dão o livre-arbítrio, por que a gente não pode escolher e ser recompensado? Não é recompensado, porque eu entendo, porque já fui católico na minha vida. E já frequentei movimento jovem, já fui meu juiz, já fiz bastante coisa. E eu não consigo entender por que se ele nos deu o livre-arbítrio, repetindo, se nós não seguimos, nós vamos para o inferno ou para o purgatório. E é claro, como você, eu também me angustio porque eu fui jovem, eu me sinto jovem também, e parece que muitas vezes as falas, né, não só da igreja católica, mas das religiões de maneira geral, parecem inibir a nossa vontade, a nossa liberdade e as coisas que nos fazem infelizes, né? A sexualidade é uma dimensão muito bonita e muito profunda da pessoa humana, né? Quando a Igreja Católica fala sobre a questão da sexualidade, ela pensa na pessoa de forma integral, né? No sentido de que, dentro da experiência de 2000 anos que a Igreja viveu, ela percebeu que existe maior probabilidade da pessoa ser feliz quando ela faz um processo, né, de conhecimento, de reconhecimento, de vivência, de adesão, de vida pessoal. E o sexo é um coroamento desse processo, né? Então, de maneira geral, para a igreja, né, é um momento onde, uma vez que você cria esse laço de responsabilidade com o outro, você pode ver integralmente essa experiência do amor, né, em todas as dimensões, não apenas no sexo, mas também na questão do compartilhar a vida, do compartilhar o pensamento. E, de alguma forma, com certeza é difícil. Sexualidade é um tema sempre muito difícil. Mas, de maneira geral, a gente acredita que existe um caminho. E esse caminho não é um caminho isolado, sozinho, né? É um caminho em comunidade. Uma das características do catolicismo é justamente essa dimensão da comunidade. Ou seja, a comunidade junta, a gente pode conversar, a gente pode partilhar, a gente pode debater, a gente pode criar laços e caminhos. Agora, se a pessoa não viveu essa castidade, isso não é o fim do mundo. Isso muitas vezes faz parte de uma experiência positiva que vai te impulsionar a tomar decisões, a ser livre. Né? Geralmente as pessoas pensam na Igreja Católica como uma instituição que tem um monte de regras, de leis, de dogmas, mas na verdade a Igreja ela tem, sobretudo, a ideia de que a liberdade é fundamental. O livre-arbítrio não é apenas uma escolha que é dada por Deus. O livre-arbítrio é um caminho, né? Todas as pessoas podem fazer sim qualquer escolha. O que é o prêmio dentro do cristianismo? O prêmio do cristianismo é você estar com Deus, é amar a Deus, é viver uma experiência de comunhão com Ele. Mas você tem a liberdade de não estar ou de não querer. Ou seja, Deus não te obriga a amá-lo. Deus te ama incondicionalmente, mas Ele não te obriga a amá-lo. Então cada um pode fazer sim as suas escolhas.
Mas muitas vezes, e isso nós falamos muito, você vive mesmo fora da igreja, mesmo fora da religião, mesmo fora até mesmo da crença a Deus, uma experiência profunda de amor. E onde existe o amor, Deus está. Então, mesmo para a pessoa que não tem nenhuma religião, mas de fato vive uma experiência na sua vida de comunhão, de partilha, de troca, Deus aí está. Então não é a minha confissão que vai fazer Deus me amar, não é a minha carteirada religiosa, mas é a minha maneira de viver. Se eu vivo amor, eu estou com Deus. Lá no céu não vai ter um porteiro para perguntar se você é católico, evangélico, espírita. Alguém vai te perguntar, talvez se tiver alguém lá, você amou. Então o prêmio não é para quem é católico ou não católico, o prêmio é para quem ama. Para quem vive uma experiência profunda de comunhão, de respeito, de partilha, de diálogo com o outro. Você é para isso. Só devolver uma pergunta que é assim, muitas pessoas que não seguem necessariamente uma tradição específica assim, elas acham que elas vivem sob uma liberdade absoluta, né? Mas será que essas pessoas não se dão conta de que elas estão vivendo, na verdade, também dentro de uma cultura do moderno, né? Então a mesma pergunta que você fez, será que a resposta à castidade é o que a gente tem hoje, da promiscuidade, do consumismo das relações, né? Então eu acho que tem que pensar nesse sentido aí. Uma resposta específica não leva necessariamente a uma resposta que é o outro extremo, né? Então a gente vive hoje sob valores modernos, né, que são também uma prisão pra gente. A gente não percebe isso, que é isso que a gente tem que também entender qual o contexto que a gente vive, tá? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a representante da religião afro-brasileira. Bom dia. A minha pergunta, ela não se trata muito no universo da religião, e sim do pragmatismo político na nossa sociedade, das relações sociais. Você citou casos de intolerância religiosa. E existe na nossa democracia uma patologia contra as liberdades individuais e, portanto, as liberdades religiosas. Eu gostaria de saber de você, como autoridade religiosa, se essa patologia ela é criada pela ausência do protagonismo do Estado, da ação do Estado, como mediador das liberdades individuais, ou das relações entre as religiões. Porque vocês falaram muito de amor, de paz, só que não é o que se vê muito na sociedade. Eu gostaria de saber se essa culpa recai sobre o colo do Estado ou da própria religião. Excelente pergunta, né? Eu falei para vocês logo no princípio da minha apresentação que eu faço mestrado, né, em História. E aí a minha pesquisa de mestrado, ela vai responder bastante a sua pergunta, assim. Eu trabalho com processos policiais do início da República Brasileira, 1890, onde religiões eram criminalizadas por suas práticas. Ou seja, retomando, o Estado lançou um Código Penal em 1890, onde 3 artigos específicos, você pode pesquisar depois, é o 156, o 157 e o 158, do Código Penal de 1890. Esses 3 artigos criminalizavam práticas religiosas, sendo que o mesmo Código Penal criminalizava o vilipêndio, que a gente tem como crime até hoje, que é o quê? Invasão a templos religiosos, tá? Ou seja, até aí a gente já tem uma contradição, porque o que a polícia fazia, né? A polícia, para deter essas práticas religiosas, eles invadiam templos religiosos, ou seja, a própria polícia praticava o vilipêndio para exercer o poder dela de polícia por conta de outros 3 artigos. A gente já tem uma contradição absurda. Isso eu falei do Código Penal, né? Se a gente for para a Carta Magna da República, né, a Constituição da República, de 1891, ou seja, ela vem 1 ano depois do Código Penal. É a primeira da República. Ela vai falar que o Estado é laico. É a primeira Constituição que determina que o Estado brasileiro é laico. Só que ela está em contradição com o Código Penal que saiu antes dela. Porque se é laico, todas as religiões têm liberdade. Não é verdade?
Só que existem 3 artigos no Código Penal que criminalizam práticas religiosas. O artigo 157, ele vai prever assim: é crime a prática de magia, cartomancia, espiritismo, uso de talismãs e qualquer forma de adoração à natureza ou práticas que envolvam magia. Ele diz isso. E aí, a interpretação que é dada sobre isso abrange muitas coisas. Abrange muitas coisas. Na verdade, falando, tudo que não era cristianismo poderia ser criminalizado aí. Tudo que não é cristianismo, tá? Principalmente, quem eram os presos? E aí eu posso falar da minha experiência na pesquisa, né? Principalmente os presos eram espíritas kardecistas e afro-brasileiros. E muitas cartomantes também, de um movimento de entrada de imigrantes no Brasil, tá? Então, ao meu ver, existe sim uma parcela de culpa do Estado, tá? Existe sim. Eu não estou tirando a culpa, né? A culpa individual de cada pessoa, que não se coloca nesse papel de ouvir o próximo, de falar sobre isso, mas o Estado ele tem sim uma parcela de culpa, onde ele deveria investir e mobilizar a sociedade para esse diálogo, tá? Para esse diálogo. A gente já está trabalhando há um bom tempo buscando esse diálogo interreligioso, buscando que as leis sejam de fato respeitadas, né? Respeitadas. E infelizmente a gente não vê uma contraparte dos nossos políticos, por exemplo, que hoje tem uma bancada que se diz evangélica. Que se diz evangélica. Então, que Estado laico é esse? Né? E aí eu devolvo para vocês. Que Estado laico é esse? Valquíria tem mais uma pergunta, um complemento, rapidamente. 1 minuto só para a resposta. Eu sou muito leiga no assunto da religião e eu sempre quis saber, na verdade, um distanciamento muito grande. E desde o ano passado eu tenho tentado me aproximar mais, só que eu tenho muita dificuldade de, assim, tem muitas dúvidas que eu tenho. Por exemplo, quando ela falou que você é filha de, o que significa? Eu não sei realmente, assim, nada na prática mesmo. Então eu gostaria de saber, por exemplo, o que eu posso recorrer, a quem eu posso recorrer? As religiões, né, afro-brasileiras, a primeira coisa que eu sempre falo assim, para as pessoas que me perguntam é que a maioria das pessoas pensam que nós somos politeístas, né, ou seja, que nós acreditamos em vários deuses. E isso é uma inverdade. Isso é uma inverdade. Nós cremos em um Deus criador. No candomblé, ele tem um nome, Olodumare, que é o Senhor dos Céus. O Senhor Criador dos Céus. E, a partir de Olodumare, ele cria os orixás, que aí seria o que normalmente as pessoas veem, os cultos, né? As festas que tem, os rituais, etc. Esses orixás, eles seriam aí num paralelo muito grosso, a grosso modo para explicar, os anjos da Igreja Católica, tá? São criaturas que Deus criou para nossa proteção, para nosso auxílio. E eles estão intimamente ligados à natureza, porque a religião afro-brasileira hoje, as religiões afro-brasileiras seriam talvez as mais empenhadas na proteção à natureza. Porque existe uma frase em Yorubá, que é a nossa língua, né, das religiões afro-brasileiras, principalmente do candomblé, que diz assim: Kosi Ewe, Kosi Orixá. Seria sem folha, sem orixá. Ou seja, sem a natureza não existiria essa força maior que é o orixá, tá? Eu sou de Oxum, né? O meu orixá é uma mulher, é um orixá feminino, e ela é a Senhora das Cachoeiras.
Ou seja, ela está ligada às águas de beber, às águas puras, às águas doces. Ou seja, alguém que consegue viver sem água? Nosso corpo é constituído de água, né? Então, esse orixá, ele estaria intimamente ligado com a nossa própria natureza. Tudo que há água, Oxum está ligada, tá? Então, ela é, por exemplo, a dona da maternidade, né? Então, cada orixá tem a sua natureza específica. Para você buscar mais sobre isso, eu aconselho você buscar um centro da sua confiança, amigos próximos que possam te levar a um centro, ou livros. Existem hoje muitos livros onde você pode encontrar isso. E se você precisar de alguma ajuda, eu me ponho à disposição para te ajudar, tá bom? É isso. Agora pergunta para a religião islâmica. O Fernando vai responder para a religião islâmica. Então, o Felipe também. São duas perguntas então, ok? Bom dia. Eu queria saber, porque você falou de algumas entidades que você acredita, tipo Davi, Moisés, essas pessoas. E eu queria saber qual o papel da mulher na religião. Aonde a gente entra na religião. Eu quero fazer uma pergunta até relacionada, tentar linkar com isso, que hoje temos muitas lutas, até as lutas feministas. E você vê na época do meu pai, era um conjunto de valores diferentes do que eu tenho hoje e que eu terei lá na frente, que eu darei para os meus filhos. Como a religião islâmica, que é uma religião muito antiga, não só a islâmica, depois que vocês quiserem, consegue acompanhar essa evolução do jovem, esses valores que vão mudando e do mundo que muda junto, e isso. Ok, obrigado pelas perguntas. Começando lá do início, então, né, em relação a esses seis, né, que eu citei, que você relembrou, na verdade eu citei os profetas, né, que nós cremos, né? Então, nós cremos que Deus ele enviou ao longo da história da humanidade mais de 124 mil profetas para orientar as pessoas, né? Então, não existiu nenhum povo em nenhuma época que não recebeu o envio de um profeta, de um mensageiro, com a mensagem de Deus. Que mensagem era essa, né? A orientação, a crença, né, na unicidade de Deus e os bons valores. Todos os profetas eles pregavam, dentro da nossa visão, né, pregavam a crença monoteísta e pregavam os bons valores, o amor ao próximo, o respeito mútuo, a caridade, o perdão, a misericórdia. Todos eles pregavam esses bons valores. Quando Deus via que a humanidade estava se desviando do caminho, ele enviava um novo profeta, um novo mensageiro para relembrar. E às vezes com alguma mensagem mais própria para aquela época, alguma atualização para aquele momento, né? As mensagens, os valores principais eram os mesmos, né? Isso é imutável, né? Os bons valores. Mas às vezes questões de regras, leis específicas para aqueles povos ia sendo atualizado, né? Então esses seres, né, que eu citei só foram profetas, né? Todos eles nós acreditamos e cremos que Deus enviou um último mensageiro, que foi Muhammad, né, que aqui é conhecido equivocadamente como Maomé. Ele nasce no ano 570 depois de Cristo, né? E cremos que ele foi o último mensageiro que trouxe a revelação final de Deus para a humanidade através do Alcorão, né? É uma revelação que, na nossa visão, ela confirma essas mensagens anteriores, esses profetas anteriores e complementa, né? Sobre a mulher, né? É um tema que também dá uma palestra inteira, né? Muitas pessoas, né, tem-se hoje, né, um dos rótulos, um dos estereótipos, muitas distorções que se faz a respeito da religião islâmica é justamente no que tange ao papel da mulher, né? Acredito que por conta da questão do uso do véu, né, se massifica a ideia de que a mulher muçulmana ela é oprimida, porque os homens muçulmanos obrigam ela a usar o véu. Acontece, por exemplo, com irmãs nossas aqui no Rio de Janeiro, que usam o véu no seu cotidiano, e às vezes são parados por pessoas: "Ó, minha filha, você está no Brasil, você está ali, você pode tirar isso da cabeça e tal", porque realmente se tem essa imagem que elas são obrigadas. E na verdade não, na verdade o véu de fato é uma recomendação religiosa, e mulher muçulmana que usa, ela usa sabendo, né,
o porquê disso, a simbologia e porque ela quer usar, né? Tanto que tem mulheres muçulmanas que não usam, né? Porque, como eu falei até na minha intervenção, nós reconhecemos o livre-arbítrio, né? Então, por mais que a religião tenha as suas regras, a pessoa é que tem que concordar com elas e desejar seguir, né? Então, esse é um aspecto, né, da questão do véu. No que tange a direitos, por exemplo, da mulher, de um modo geral, o Islã, a gente vê que ele até se antecipou, né? Muitos direitos que a mulher ocidental, entre aspas, né, conseguiu, por exemplo, no século passado, né, com muita luta, e outros que ela luta até hoje para manter e para conseguir, as muçulmanas já têm há mais de 1440 anos, quando o Islã foi revelado, né? Inclusive nós mudamos de ano agora também, sempre próximo aos judeus, a gente está no ano 1440, né? Então, há 14 séculos, as mulheres muçulmanas, né, ou seja, as mulheres seguidoras do Islã, elas têm por escrito vários direitos, né? Não sou eu que estou falando, está no Alcorão, está nos ditos do profeta, como por exemplo, o direito ao voto, o direito a casar com quem ela quiser, o direito ao divórcio, o direito ao trabalho, o direito ao estudo, e na verdade estudo não é nem um direito, é uma obrigação, tanto o homem quanto a mulher, pela religião, eles são obrigados a buscar o conhecimento, né? Direito à herança, direito a dispor dos bens dela sem nenhuma tutela de nenhum homem, né? Então todos esses direitos, eles são garantidos para a mulher. Então muita coisa que a gente... mas no Afeganistão as mulheres são oprimidas, são agredidas, tá? Não, tudo bem, pode acontecer problemas nos países de maioria muçulmana. Claro que há problemas, coisas erradas acontecendo, né? Como há no Brasil também, né? É o país, o maior país católico do mundo. Ah, desculpa. É porque tem mais uma pergunta. Como eu falei, é um tema bem complicado. Mas, para fechar, então, né? A questão dos valores, que ele perguntou sobre as atualizações, isso para a gente é imutável. Tem certas questões que nós vemos que não há uma atualização, porque o bem, a paz, os bons valores, o amor ao próximo, isso a gente vai sempre estar almejando, né? E cremos que essa revelação final de Deus, que eu mencionei, né, através do Alcorão, ela é uma revelação que permanecerá sempre atual, né? A revelação final de Deus para a humanidade. Como eu falei, é um assunto extenso, mas eu quero privilegiar aqui o direito dos outros colegas responderem também outras perguntas. Tem mais uma pergunta, um complemento para ele, né? Eu só queria saber, porque bastante gente que é islâmica vai mais pro lado e acaba fazendo ataques terroristas como o 11 de setembro e tal. Só isso mesmo. Legal. Esse é um tema também muito complexo, né? Mas assim, a Ku Klux Klan também, né, é um grupo que se diz cristão, né, que também pratica atos abomináveis, né? Então assim, o que a gente tem que ter em mente é que terrorismo, né, o próprio extremismo religioso, né, enfim, fanáticos, né, de um modo geral, existem em qualquer local, são supostos seguidores de qualquer religião, né, enfim, isso é do ser humano, né? Nenhuma religião vai pregar o ódio, a violência, isso você pode ter certeza, né? Se você quer conhecer a religião, busca nas fontes oficiais dela, não se baseia pelas atitudes de supostos religiosos, porque o homem, ele é falho, né? Ele comete erros, né? Então, se quer avaliar, estuda a religião. Uma coisa que eu ia até falar na minha apresentação inicial, que não deu tempo, é que, em relação à paz, né? Que um bom caminho para todo mundo buscar a paz é seguir a sua própria religião, seguir corretamente. Se você diz que é religioso, seja coerente na sua vida com o que você diz que crê. Se todo mundo seguir a sua religião corretamente, a gente vai atingir a paz, porque todas elas pregam a paz. Qual o aluno que gostaria de fazer a pergunta para o pastor Pablo? Qual é o seu nome mesmo? Obrigada, Gabriel. Olá, pastor, bom dia. Então, primeiro eu queria saber das religiões, quais são monoteístas? Aqui são todas? Todas as religiões presentes são monoteístas? Então, eu gostaria de saber, a minha pergunta é mais sobre a metafísica de Deus. Eu gostaria de saber que vocês assumem um Deus único. Então, por que vocês têm valores incorporados tão distintos de religiões para religiões? Se Deus é único, como é que pode ser diferente no que concerne a semântica entre as religiões de cada um? É isso que eu gostaria de saber de vocês. Ótima pergunta, viu? Deus é único, mas como você gostaria de saber dos valores?
Eu entendo que o caminho do evangélico, o caminho que eu defendo, é um caminho de consciência. E a gente respeita as maneiras diferentes de pensar, porque a gente deve respeitar as culturas diferentes, as experiências diferentes. Mas a essência é sempre a mesma. Eu não posso defender uma verdade única, uma maneira de pensar, porque ela é subjetiva. Vai basear naquilo que você aprendeu, naquilo que você estudou, naquilo que você foi ensinado. Mas o mais importante não é a ótica de enxergar. O mais importante é a essência, é o espírito de todas elas. Porque a linguagem vai mudar, assim como tem o brasileiro, tem o americano, tem o europeu. Então vai basear, eu acredito que a resposta boa para a sua pergunta é essa. Apesar de existir um Deus só, e as maneiras diferentes de enxergar esse Deus, mas o mais importante não é a maneira, é a essência de todas elas, que é a mesma, que é igual. Que é exatamente amar a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, que é o perdão como princípio, como dogma, o amor como dogma. Você vai ver que todas elas têm o mesmo princípio, só que a maneira de enxergar vai basear na experiência de cada um, mas o espírito é o mesmo, porque o mais importante na religião não é a linguagem, é o espírito dela. O mais importante não são os nomes. Por exemplo, a nossa querida falou sobre o Olodumare, que na verdade na linguagem dela, até se fosse no catolicismo, representaria os santos. O orixá seria os santos, mas você vê que o espírito é o mesmo, só mudou a linguagem. É o santo padre para o catolicismo, mas para ela o orixá é o mesmo santo, né? Só que na religião dela. Então o mais importante não é a linguagem, é o espírito dela. Então nós cremos num Deus que prega, que anuncia o mesmo princípio, o mesmo dogma, que é o amor. Então é aí que a gente deve ficar. Porque senão a gente acaba se perdendo. Qual é a verdade? Qual é o caminho melhor? Qual é o entendimento melhor? Não é o entendimento melhor, é o espírito da religião que é o melhor caminho. Por exemplo, eu estava falando sobre paz aqui no início. E paz não é apenas um sentimento. Paz é uma escolha de vida. Eu tive uma experiência agora, há 2 meses atrás, de exercitar minha paz. Eu aqui estava na Barra dirigindo, e aí vieram 2 bandidos na minha direção, mandando sair do carro. Imagina, sai do carro agora. Sai do carro, abri a porta do carro, e aí ele entrou no meu carro, depois saiu e apontou a arma no meu peito e deu um tiro. Deu um tiro no meu peito. Pá! Eu vi aquele clarão, eu vi aquela luz, aí eu botei a mão no peito, nada aconteceu, porque a bala, ela esfarelou na hora. Foi estranho, era para estar morto agora. Ele entrou, achou que a arma estava quebrada, deu um tiro e foi pro alto, furou o teto do carro. E aí foi embora para a Cidade de Deus. No dia seguinte, ligaram o telefone da minha esposa, dizendo que meu carro estava por lá. Eu tenho trabalho social lá, fui, falei com os traficantes, com todo mundo, dono da boca, todo mundo falaram que ia devolver meu carro e ia matar o cara que tentou me matar, porque não pode roubar o carro e levar para dentro da favela, senão atrapalha o tráfico. E aí isso foi na sexta-noite, no sábado me ligaram, e no domingo, 5 horas da tarde, liga pro telefone, finalizando rapidinho, liga pro telefone da minha esposa um cara chamado Cláudio, que era exatamente o cara que me deu um tiro. O cara que me roubou. Aí ele falou, olha, me perdoa, pastor, pelo que eu fiz, vou devolver tudo que é teu e vamos matar hoje. Fala que ia matar ele hoje. Aí eu fui lá, poupei a vida dele lá, falei, ó, vou poupar a sua vida, independente de qualquer coisa. O Deus que eu creio é o Deus da paz, é o Deus da misericórdia. Aí eu poupei a vida dele lá, ele começou a chorar. Então assim, finalizando, é muito longa essa história, finalizando, se fosse o padre, se fosse o bandista, se fosse o espírita, se fosse, acredito que faria o mesmo. Porque não, apesar de eu ir em nome de Jesus, cada um ia no nome da sua referência, mas o espírito da religião é sempre o mesmo. O espírito da religião é sempre o amor, o perdão e a paz. Então foque no espírito dela, não nas linguagens, mas o espírito é o que define. Aí você se identifica com aquela que você acredita que fala mais do seu coração. Por favor, pastor, mais uma pergunta aqui da nossa aluna. Complemento da pergunta. Na verdade, são duas circunstâncias e eu queria saber como é que funcionaria o final dessas 2 histórias. Um exemplo, eu me dediquei, eu não, estou dando suposição, que eu me dediquei a vida inteira para o cristianismo, fiz
sei lá, fui pastora, você é pastor e tal. Aí um dia você tá no restaurante, você bebe, tipo, tá passando por problema, aí fica chateada, aí você resolveu beber, aí ficou um pouco fora da linha, pegou um carro com a sua família no carro, aí você bate o carro, mata todo mundo. A sua família. Beleza, aí você morre, a sua família toda morre, beleza. Aí a outra circunstância você foi um ladrão, você matou, você estuprou, aí um dia você resolve virar evangélico, aí você pronto, aceitou Jesus como Salvador, aí no outro dia também morre, aí chega no céu, aí tem duas circunstâncias muito diferentes em relação à salvação. Você se dedicou a sua vida inteira para uma coisa e chegou no final para um erro bobo, você vai para o inferno. Aí chega na outra situação, você também fez muita coisa ruim, aí do nada resolveu aceitar Jesus, aí você vai para o céu, entendeu? Eu preparei responder essa pergunta. Nós temos uma ideia de céu também muito diferenciada. Como eu falei, o caminho do Evangelho é um caminho de consciência. Eu penso que o céu e o inferno, assim, na linguagem, claro, do que eu creio, né? Segundo eu leio, estudo e aprendi, que o céu e o inferno não é um lugar, é um estado de espírito. Então já começou o céu e já começou o inferno. Então o que define a sua vida não é o ato, é a sua consciência, a sua maneira de viver. Não é uma única atitude que vai te definir. É a história toda da sua vida que te define. Então você pode ter vivido uma vida inteira maravilhosa. De repente você comete um ato trágico como esse, não é o ato trágico que te define, é a história toda que Deus vai enxergar. E a mesma coisa, o cara fez uma maldade a vida inteira, tipo o ladrão da cruz. No final da vida ele se arrepende dos seus pecados e, né, em verdade, ali Jesus olha para ele, ele perdoou e ele foi salvo. Então assim, é muito complicado responder em 3 minutos, é claro, essa pergunta, mas entenda o seguinte, para que você não venha ter crises na sua maneira de enxergar isso. O céu está em nós, o reino de Deus está em você. Então se você é um ser humano da paz, do amor, do perdão, da misericórdia, se você cometer um ato ruim, com certeza, como você teve uma experiência de transformação, você vai se arrepender, você vai mudar o caminho, você vai reconhecer que o que você fez não foi certo. Então o que te define não é o ato, o que te define é o caminho de consciência, é o seu coração, é a sua maneira de viver. Então Deus vai julgar, não é uma atitude isolada, Deus vai julgar a sua vida inteira, a sua maneira de viver, a sua maneira de enxergar a vida. Ainda é para você, não é? Mais uma para o pastor Pablo, tá? Charles Darwin foi um biólogo, né, um zoólogo, que viajou o mundo inteiro para fundamentar a teoria dele da evolução. E resumindo aqui rapidamente, ela diz o seguinte: conforme o tempo, o indivíduo ele sofre uma mutação, e que se essa mutação for melhor do que o tipo que ele era antes, esse genótipo, né, essa espécie tende a predominar e um dia talvez acabar com a antiga e multiplicar-se e trazer uma nova espécie, né? Isso é evolução, como o pessoal entende, resumidamente. Seria o protestantismo uma evolução do catolicismo? Seria o protestantismo uma evolução do catolicismo? É uma direta, porque a gente vê ali na reforma protestante, teve a reforma Lutero, a reforma calvinista, ele apenas enxergou de outra forma algumas coisas, né? Olhou, por exemplo, tirou alguns elementos, mas eu vejo que a razão, volto a dizer, é sempre a mesma. Não vou dizer uma evolução, vou dizer uma dieta. Alguns pontos que foram vistos de outras formas, né? Foi a justificação pela fé, que foi um ponto forte, e outros pontos mais, mas não deixamos de ser irmãos, continuamos de ser irmãos. É a mesma coisa dentro da própria casa, você tem um irmão, uma irmã, ou um pai e uma mãe, você está ali, você enxerga
a vida de forma diferente, mas não deixa de ser família, não deixa de ser irmão, não deixa de ser filho do mesmo pai. É apenas uma ótica diferente, é apenas uma maneira diferente de enxergar a vida, de enxergar Deus, mas não deixa de ser irmãos. Não vou dizer uma evolução, mas uma maneira diferente de enxergar. Só um instantinho, eu vou deixar ele falar e o Felipe vai finalizar as questões. A gente tinha planejado 2 rodadas, só que para cada um vocês fizeram milhões de perguntas, então não teve como fazer 2 rodadas. Então eu vou deixar ele responder, vou dar as réplicas aqui e aí depois você finaliza, tá bom? Então, eu queria só complementar, porque essa perspectiva evolutiva, né, que serve para explicar muita coisa dentro da biologia, né, ela é muito perigosa quando ela é transportada para a questão humana, né? Justamente a teoria de Darwin, eu falei há pouco tempo atrás na sua pergunta sobre a eugenia, que era essa ciência predominante na década de 30, 40, que pregava o melhoramento da raça humana, né? Justamente eles beberam da fonte de Darwin, né? Mas subvertendo um pouco o que ele trouxe. Então é perigoso a gente pensar do ponto de vista de evolução humana, né? A evolução biológica que Darwin propôs, porque a gente pode cair nessa armadilha, né? Também complementando um pouco da sua pergunta, né? Essa experiência que você colocou, talvez dentro não sei se foi isso que você pensou, mas eu complementaria, eu pensaria a partir do que a religião em si está aberta para se autopensar. Uma religião que não está aberta a se autopensar, a se enxergar, é uma religião que tende muitas vezes a não perceber o mundo em transformação. Existem valores essenciais e fundamentais que não mudam, mas tem outras coisas que podem e devem mudar. A própria cultura ajuda a gente a perceber isso. A última grande mudança do catolicismo, por exemplo, aconteceu na década de 90 e se chama Concílio Vaticano II. A partir desse momento, a igreja começa a perceber a necessidade de dialogar com outras religiões, dialogar com a política, com a filosofia, com a ciência, com a arte. Olhar o mundo e perceber que a religião não é oposta, ou está em conflito, ou está em competição com o mundo, mas ela está para ajudar esse mundo a se tornar um mundo melhor, mais coerente, que haja uma vivência fraterna. Então, a religião, talvez ela não evolua, mas ela precisa, de alguma forma, se olhar de forma crítica, para perceber aquilo que ela pode melhorar diante do mundo e do contexto que a gente está vivendo hoje. Eu vou abrir na consideração final, você tem mais, porque eu vi que quer fazer mais uma live. É rápido. Essa, já tiveram várias considerações sobre isso, mas eu queria colocar uma diretamente ligada à minha religião sobre a questão do darwinismo. Como foi dito da eugenia, o darwinismo social, ele é uma questão muito, que me atinge diretamente enquanto religiosa. No século XIX, o darwinismo social, que influenciou diretamente os antropólogos do século XIX, diziam que religiões específicas eram primitivas, frente a outras que eram evoluídas, pensando diretamente nessa perspectiva do evolucionismo de Darwin, E que religiões seriam essas primitivas? Seriam aquelas que as sociedades não evoluíram ao ponto das sociedades cristãs, Que elas estão no estágio evolutivo mais baixo do que aquelas que são cristãs. Então, elas alcançariam, com o passar do tempo e com uma evolução levada pela civilização cristã, novamente colocando, imposta diretamente sobre elas conceitos e valores que não são próprios delas e as levariam a uma civilidade, a uma civilização. Então, como meus irmãos disse, é uma questão muito perigosa quando a gente lê a questão religiosa por uma ótica de civilização e de evolução, porque nós começamos a hierarquizar as religiões e é daí que nasce todo o problema, é daí que nasce,
Porque as questões religiosas, elas não estão em níveis diferentes. Elas estão em perspectivas diferentes. Como meu irmão evangélico disse, todos nós pensamos ao fundo da mesma maneira. Nós só praticamos isso de maneira diferente, influenciada pela nossa cultura. Se a gente passa a olhar pela perspectiva darwinista, social, a gente vai começar a questionar se é cultura ou não. Tá? E aí está um sério problema. Tá bom? Desculpa pela minha prepotência já nessa pergunta. Eu penso que vocês põem... Você põe em segundo plano, tipo... não vocês, mas as pessoas sempre põem... Deus me livre, que Deus me ajude, ou que Deus... Ai meu Deus, entendeu? Tipo, sempre põe Deus em primeiro plano. E sempre se põe no segundo plano. Eu penso que, tipo, o ser humano é essa coisa tão gostosa de ser humano, errar, acertar, entendeu? Por que não ter fé em nós mesmos? Tipo, entendeu? Primeiro ter fé em nós e agir e talvez usar a religião como artifício de nos ajudar, nos ajudar mais, não nos pôr abaixo da religião, entendeu? Por que isso acontece? Porque sempre queremos nos pôr por baixo de Deus. Eu agradeço a pergunta e eu acho que é uma ótima pergunta para a gente já fechar. Cada um pode falar um pouquinho, fechando, fazendo a sua consideração final e respondendo a essa pergunta. Vieram várias respostas na minha cabeça, então eu imagino que na de vocês também. Então a gente vai abrir para consideração final em resposta ao Felipe e fechando o nosso encontro. Bom, primeiro agradecer a todas aqui. É um imenso prazer compartilhar com amigos antigos também. O Pablo, que teve a última vez, Fernando, já conheço há 10 anos. Ninguém perguntou, né, do conflito lá em Israel. Pois é, a gente estava esperando, mas eu e o Fernando, a gente já se conhece há 10 anos, ele vem lá na nossa escola, fala com a gente, as mesmas perguntas que vocês fizeram são feitas para ele. Só na mesa, por que botaram a gente no outro? Bom, mas o que tradicionalmente, na verdade, é um erro histórico, né, falar que os judeus e os muçulmanos são inimigos históricos, é uma grande mentira, né, são um conflito recente, questões geopolíticas, isso é outra palestra. Bom, eu acho que é legal essa pergunta sua. Sugiro uma leitura para vocês de um livro chamado Sapiens, que é um best-seller aí que está rolando há muito tempo, de um escritor israelense chamado Yuval Harari. Ele fala de uma nova espécie humana, e o Homo Deus, que é o segundo livro dele, surgindo. E ele explica por A mais B que esse humanismo que você está pregando aqui também é uma religião, também é uma forma de religião. Ele vai lá explicando por A mais B, é um livro muito legal. Vocês são alunos que demonstraram uma profundidade, uma inteligência muito grande. É um livro que vocês vão curtir muito ler, é muito fácil leitura, né? Então, o judaísmo, obviamente, tem uma visão teocêntrica de mundo, né? Os judeus mais religiosos usam a kippah, né? Que é justamente o símbolo de que existe alguma coisa acima da gente, é um sinal de humildade nosso, né? Mas, como eu falei, respondi a pergunta do Gabriel ali também, as questões práticas da vida no mundo são de nossa inteira responsabilidade, né? Existe uma discussão talmúdica, o Talmud é um livro da tradição oral, né? Que os sábios estão ali discutindo por horas alguma questão específica que estava acontecendo na comunidade deles, não sei o quê, e de repente vem uma voz lá do céu, né, que é Deus, assim, falando, não, a decisão certa é daquele cara ali, do sábio tal que falou. E aí todos eles se levantam outra vez e falam assim, você não se mete nas nossas questões aqui. Então, a questão do respeito, de colocar o Deus em primeiro plano, não sei se é bem assim, é mais um sinal de humildade, eu acho, mais um sinal de que o ser humano hoje, nessa visão antropocêntrica de mundo, passa a imagem pra gente que nós somos os donos disso aqui,
né? E, na verdade, na nossa visão judaica, nós somos apenas os convidados, né? E responsáveis também, sócios de Deus na tarefa de construir um mundo melhor. Então, a relação com Deus ela é, sim, uma relação de respeito e humildade, né? Mas as nossas relações mundanas aqui são nós que temos que resolver. Não sei se eu respondi a sua pergunta, mas é isso. Quero agradecer muito, é um grande prazer para mim poder estar aqui passando um pouco da tradição, da cultura judaica, né? É claro que se outras... Existe uma piada que fala que entre 3 judeus tem 4 opiniões diferentes. Então, assim, provavelmente se tivesse uma outra pessoa que poderia dar respostas completamente diferentes, né? Mas eu espero que tenha, de alguma forma, assim, acrescentado para vocês alguma coisa. Muito obrigado, até a próxima. A religião, ela liberta e não escraviza. Não só religião, filosofias, modos de pensar o mundo. Nós temos que buscar algo que nos liberte enquanto pessoas, né? Que nos dê, né, o prazer de viver como ser humano. E a religião é algo que potencializa, né, isso, na medida em que apresenta para a gente um caminho, uma direção. Não uma direção individualista, egoísta, egocêntrica, mas um caminho em comunidade. Hoje nós vemos uma grande crise, é justamente a crise da... Todo mundo está conectado, mas está todo mundo sozinho. Vocês vivem isso? Eu tenho 500 milhões de amigos no Facebook, mas eu não tenho ninguém para estar do lado. Então a religião, ela nos dá a oportunidade de ver uma verdadeira experiência de comunhão, que significa concordar, rir com o outro, estar com o outro, mas também discordar, discutir, encontrar caminhos que talvez a gente não tenha antes pensado. Então é nessa perspectiva que eu acredito, né? Quando eu olho a minha vida a partir do meu olhar hoje como católico, eu percebo como existe dentro da minha comunidade esse olhar de transformação, que não é um olhar de mudar, né? Tem coisas muito importantes na nossa fé, muito antigas, mas outras coisas não são tão importantes assim. Então a gente pode pensar, repensar, recriar, buscar novas perspectivas, porque sobretudo deve existir o respeito, o amor e um olhar sensível ao mundo. Mas, sobretudo, a religião contribui para o mundo de uma forma que eu acho que é fundamental. É olhar o outro como irmão. Se todos nós temos um único Deus e chamamos esse Deus de Pai, então todos nós temos, de fato, um relacionamento de compromisso com o outro. Por isso, me angustia, como acho, não sei se o Fernando ia falar, angustia você pensar num universo, né, católico enorme no mundo e com tanta pobreza, com tanta diferença social, com tanta exclusão social. Alguma coisa está errada. Alguma coisa tem que mudar. Alguma coisa a gente tem que fazer para transformar esse mundo em um mundo onde realmente a gente não veja o outro, não veja opositores, não veja inimigos, mas sim irmãos. O amor aos inimigos, né, o amor pela pessoa que tem um pensamento diferente, sobretudo a busca de um mundo mais justo, mais fraterno, tem que ser um compromisso não apenas verbal, não apenas de oralidade, mas de prática. Dom Helder Câmara, que foi bispo aqui no Rio de Janeiro por um tempo, auxiliar, ele visitava aquelas comunidades mais empobrecidas. Ele ficava surpreso, porque ele estava naquelas, né, vielas, aquelas palafitas, e o pessoal com tanta fé recebia ele cantando: "O Senhor é meu pastor, nada me faltará". Mas eu olhava, faltava água, faltava comida, faltava educação, faltava amor, né, o mínimo. Então, e ele dizia, emocionado, precisamos fazer um cristianismo não só de palavras, porque o amor que Deus nos ensina é um amor prático, não um amor teórico ou sentimental. Então, se você quer viver a sua fé, seja lá qual for, ou se você não tem fé, viva a experiência do amor prático ao outro. Transforme o mundo em um mundo melhor. Colabore para que esse mundo seja melhor do que o mundo que vocês receberam. Gostaria de agradecer o convite, foi uma honra estar aqui com todos vocês. Me ponho à disposição para sempre vir, poder falar com essa galera. Eu gosto muito desse trabalho. E respondendo a sua pergunta, na religião do Candomblé, e na religião afro-brasileira e
nigeriana, no caso a vertente Yorubá, que é a vertente que eu sigo do candomblé, existe um conceito chamado Omoluabi, que quer dizer que o nosso objetivo final enquanto religioso não é nem o temor a Deus e muito menos o culto a Deus. Olha só o que eu estou dizendo para você. Nós, enquanto religiosos afro-brasileiros e nigerianos, nós não estamos na religião para cultuar diretamente a Deus. Não é esse o nosso objetivo. O Moluabi é o filho do bom caráter. O nosso objetivo final, enquanto religioso, é ter uma boa conduta na Terra. Ter uma boa conduta na Terra. Ninguém me perguntou aqui, é uma pergunta que normalmente me fazem, é se nós não acreditamos em céu e inferno. Sempre fazem essa pergunta. Vocês afro-brasileiros não acreditam em céu e inferno? Não, nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos que a pessoa, depois que morre, ela volta para o infinito, para o corpo celestial de Deus, independente da conduta dela na Terra. Independente da conduta dela na Terra. Se ela foi uma pessoa muito ruim e deixou aqui inimigos, deixou memórias ruins sobre ela, infelizmente ela não vai ter um bom descanso, porque as memórias recorrentes dela na Terra são memórias muito ruins. O objetivo final da vida de um ser humano é não ter Deus como esse supremo dentro das religiões afro-brasileiras, é você ter um bom caráter, é você deixar um bom legado. É você deixar um bom legado. Omoluabi, é ser Omoluabi, é ser filho do bom caráter. Tá? E isso dialoga diretamente com o que o meu irmão católico acabou de falar aqui. Se você tem boas condutas na Terra, você está fazendo o seu papel enquanto ser humano, independente se você crê ou não em um Deus. Isso não tem absolutamente nada a ver. Você tem que ter uma boa conduta e deixar uma boa memória sobre você. Tá? É isso. Muito obrigada. Eu estou imensamente agradecida por ter participado, é a minha primeira vez aqui com jovens, com esses irmãos aqui, e que eu possa outras vezes ser convidada, nem que seja para assistir, eu já fico imensamente feliz. E dando complemento, acrescentando mais um pouquinho sobre o que foi falado pelos meus irmãos aqui, já nesse momento, eu tenho a dizer que essa construção do caráter, essa construção de vida, isso vai acontecer aos poucos, com a vivência de cada um, com o interesse no aprendizado. Então é preciso que vocês tenham um olhar benigno, um olhar para o bem, para a transformação deste ser que vocês são agora, porque nós nascemos espíritos simples e ignorantes. Ignorantes no sentido de ignorar. E vamos construindo esse novo ser com o passar do tempo. Uns rapidamente aprendem, apreendem, mas outros levam muito mais tempo. Então nós temos que ter esse olhar solidário, essa indulgência com aqueles que estão caminhando conosco no mesmo planeta Terra. Né? Nós não estamos aqui por acaso. Né? O nosso planeta, vocês já prestaram atenção, sabe, qualquer religião sabe que nós temos, que a casa de Deus tem muitas moradas. Então, se nós temos muitas moradas, aqui é o momento da nossa morada. E não é um mundo, né? Apesar de a Terra ser um planeta tão lindo, e que o homem faz do planeta a destruição pelas suas imperfeições. Então, mesmo com toda essa dificuldade que nós temos de caminhar nesse momento, nesse mundo, que nós estamos em sintonia com ele, pelas nossas afinidades morais, então vamos construindo esse mundo melhor,
com a nossa formação que vai se fazendo aos poucos, com a nossa família, né? Com a escola, com os nossos amigos da escola, que são os nossos momentos dos jovens. Né? Começamos na nossa família, onde temos eternas discussões e brigas e desavenças e não entendemos por que se nos amamos tanto. Né? Olha essa pergunta que fica no ar para vocês. Se nós nos amamos tanto, por que tanta briga e desavença dentro do lar? E nas escolas, na comunidade, enfim, nos bairros, na casa. Então, essa transformação do mundo, ela vai acontecendo de uma maneira individual, que quando eu me transformo, eu transformo o meu amigo, o meu irmão, a minha família, e com a minha experiência, com a minha vivência, com o meu exemplo, eu vou transformando o mundo e aí para um mundo melhor. Então, vamos buscar esse mundo melhor com as nossas ações, com os nossos posicionamentos, transformando no homem de bem, né? Aquele que examina a sua consciência ao final de cada dia. Mas quando a gente, em vez de vamos mudar um pouquinho o hábito, antes de dormir, por exemplo, vamos deixar um pouquinho o celular ou o computador e vamos fazer uma reflexão do que eu fiz naquele dia e o que eu posso fazer para melhorar o outro, né? Voltar atrás, se eu preciso perguntar alguém, se eu preciso rever alguma ação que eu fiz naquele dia que não foi muito boa, e aí daí para frente. Então essas pequenas ações, esses pequenos gestos é que vai fazer essa transformação dentro de nós. Entenderam? Então é o que eu tenho, a mensagem que eu tenho para deixar para vocês é essa construção do amor. Então não se preocupem com essas situações difíceis que parece que não tem solução, né? Porque o problema do adolescente é enorme, mas não é não. Tá? Porque é inteligente pensar que existe um ser soberano que está sobre a sua vida. É inteligente você ser humilde. Bem-aventurados são os humildes de espírito. A Bíblia vai falar sobre isso. Porque se o mundo for Deus da própria vida, imagina, se cada um aqui for Deus da própria vida, a gente achar que é o Deus do mundo, vai virar um inferno. Vai querer vencer o outro, lutar contra o outro, se achar melhor do que o outro. Então é simples, é um caminho de consciência que a humildade é inteligente ser humilde, é inteligente você acreditar que existe alguém maior do que você, que tem um amor maior do que você, que tem um poder maior do que você se render a ele. Isso te faz um ser humano melhor, você se enxerga. Depois me segue lá, Pablo Queiroz, se quiser fazer alguma pergunta no Instagram também, a gente continua essa conversa, viu? Está fazendo aqui a minha publicidade. Pablo Queiroz. Agradeço também, mais uma vez, o convite, me senti muito bem, agradeço as falas dos meus colegas de mesa, que me enriqueceram bastante também. Sobre a sua pergunta, eu compartilho também das palavras do meu amigo Pastor. Inclusive, no Islã, né, eu até citei no início, o significado de ser muçulmano, da palavra muçulmano, é ser submisso, né, voluntariamente à vontade de Deus. Então, nós nos colocamos sim, né, totalmente abaixo de Deus e nos sentimos plenamente confortáveis com isso, né, porque cremos que é nessa crença em Deus, né, que nós somos livres, né, porque cremos que Deus nos fez livres. Né. Então, nós podemos acreditar sim, nós mesmos corremos atrás dos nossos objetivos, aliás, temos por dever fazer isso, né? Buscar o bem a você mesmo, ao próximo, buscar sempre o melhor, mas sempre cientes, né, de que existe um ser soberano acima de nós, né? Então tudo nós nos remetemos a Deus sempre, né? Então, a gente agradece mais uma vez a presença de vocês, agradeço imensamente a vocês, alunos, que contribuíram muito para que esse debate fosse tão rico, né, que nos causa orgulho, né, de dizer que somos parte, que vocês são parte de nós. Eu acho que em muitos momentos na discussão, a gente falava assim, mas por que vocês... teve uma coisa que me causou assim, que chamou minha atenção. A gente fala que nós somos muito diferentes e estamos todos aqui sorrindo e tudo, falando de uma mesma coisa, mas na hora quando a gente vai ver lá na reportagem, na mídia, não é bem assim que é passado. E me fez uma analogia, nós temos muitos professores de uma mesma matéria na escola,
não é mesmo? Eu mesma sou professora de português, mas além de mim temos tantos outros aqui. Temos matemática e pensamos matemática de formas tão diferentes. Temos ciências e pensamos ciências de formas tão diferentes. Por que na religião não seria assim? Né? Então, assim, nós somos diferentes. E independentemente do que a gente for falar, nós vamos pensar diferente. O que vai fazer a diferença, a consequência ser diferente de uma forma positiva, é como que eu vou agir em relação ao outro, né? E quando nós passamos na sala falando com vocês sobre esse encontro, eu disse a vocês que a gente tem que aprender todos os dias a respeitar o limite do outro. E eu fico feliz de ver que vocês respeitam, pelo menos aqui, a forma como nós nos colocamos, né? Nós temos sim que respeitar, e acho que em comum o amor, né? O amor é o respeito que a gente vai ter com o outro. E eu acho que isso resumiria o nosso debate, e que se a gente tivesse que dizer que o velho, ou o novo, ou o futuro caminho para a paz, estaria ligado ao amor e ao respeito. Tá bom? Muito obrigada. Pela forma como você abraça a instituição e pela diferença que você está fazendo na vida dessas crianças, desses jovens. Que tenhamos inúmeros outros. Obrigada ao NUPED por ter vindo aqui ajudar a gente. Obrigada mesmo. Gente, agora acho que a gente merece uma foto, né? Com o grupo, a gente merece